Eu quero falar com vocês hoje sobre morte ou vida. O que escolher? Morte ou vida? O que escolher? Nós sabemos que existem muitos caminhos que norteiam a vida das pessoas. Nós sabemos que existem situações, circunstâncias, momentos em que nós vivemos e nós precisamos compreender aquilo que Deus espera de nós. Aquilo que Deus quer que a gente faça de forma que a gente possa agradá-lo em todos os aspectos da vida. Vocês estão me ouvindo bem aí atrás? Ok? Ok. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no Salmo de número 1. Salmo de número 1. Amém? Quem não abriu, abra. Diz que a paciência é uma virtude, né? A gente tem que ter um pouco. Salmo de número 1. Podemos ler? Do verso 1 ao verso 6 nós vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvore que crescem à beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também tudo o que estas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Deus querido, nós entramos na Tua presença, Senhor. A Tua palavra, Deus, é aquela que vai dirigir as nossas vidas nesta noite, Pai. O Senhor conhece cada vida aqui presente, inclusive a minha, Pai. Sabes, ó Deus, da necessidade de cada um, Senhor. Mas, Deus, nesta noite que nós possamos encontrar na Tua palavra direção, caminho, a escolha certa, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, com a ajuda do Teu Espírito, Senhor, ser convencidos da necessidade da Tua presença nas nossas vidas, Pai. Que nós possamos estar, Deus, fazendo a melhor escolha hoje aqui, Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê, Senhor, a coragem de sermos pessoas que acreditamos na Tua palavra, para que essa palavra possa produzir em nós transformação, Senhor. Nós Te agradecemos desde já e Te pedimos, ó Deus, que a nossa mente, o nosso coração, eles estejam cativos à Tua verdade, e que pela Tua verdade nós sejamos livres nesta noite, Pai, de tudo aquilo que nos impede de Te adorar e de Te servir, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sabe, irmãos, morte ou vida, o que escolher? Nós vivemos num tempo onde as informações elas são muito rápidas. E existem todo tipo de informação. Existem todos os tipos de relacionamentos. Nós não podemos sair deste mundo assim, a não ser que Jesus nos leve.
Eu estava pensando num outro tema para esta palavra, mas esta veio ao meu coração. O outro tema talvez seria algo para ilustrar que nós precisamos, vivendo entre mortos, né? Mas o Salmo vai nortear o caminho que nós devemos estar escolhendo. Mas a ideia de viver entre mortos significa que vivemos numa sociedade onde existem pessoas separadas de Deus. Não é que você está vivendo entre defuntos, mas você está vivendo entre pessoas que não têm o costume, o hábito de se relacionar com Deus. Você está vivendo no meio onde existem pessoas que elas estão declarando, profetizando, anunciando o seu estilo de vida. E nós não vamos nos trancar num quarto porque nós somos cristãos, acreditamos na obra de Jesus e agora nós somos santos. De maneira alguma. Se Deus escolheu você para estar ao lado dele, é para que você faça a diferença. É para que você possa ser a luz. É para que você possa ser o sal em determinadas circunstâncias e situações que a vida vai proporcionar a você. Por isso eu digo, nós vivemos entre mortos. E não tem como escapar. Até que Jesus volte. Não é? Mas nós precisamos pensar. Será que nós pensamos que tipo de pessoas estão assentadas, estão ao nosso lado? Você já parou para pensar? Que tipo de pessoa está ao teu lado, diariamente? Nós precisamos entender isso. Porque de repente nós estamos assentados ao lado de alguém e nós precisamos lidar com essa pessoa e nós vamos precisar aprender com Deus as dicas que Ele nos dá para sermos diferentes neste tempo. O mundo hoje tem se acabado nos vícios, nas dependências químicas, na destruição de relacionamentos. Nós vivemos um verdadeiro tempo de Babilônia. Um tempo onde existe uma condição desenfreada, desajustada da graça de Deus, por conta das pessoas não quererem servir, amar a Deus. E essas pessoas muitas vezes estão assentadas ao nosso lado. Muitas vezes. Você já parou para pensar por que você, em determinados momentos da tua vida, escolheu determinadas pessoas para serem seus amigos? Por que eu escolhi determinadas pessoas para estarem junto com elas? Você já parou para analisar, diante dessa escolha que você faz, quais as qualidades que essas pessoas têm? O que este tipo de relacionamento tem produzido para a sua vida, tem gerado na sua vida, e o que isso tem a ver com Deus na sua vida? Paramos para analisar que tipo de caráter esta pessoa expressa? Estas pessoas que estão ao nosso lado, que muitas vezes nós escolhemos. Perceba que diante da vida, da correria da vida, do sincronismo da vida, nós acabamos deixando de analisar algumas coisas que são importantes para a sua vida e para a minha vida. Porque muitas vezes jovens acabam se entregando ao mundo das drogas. Porque muitas vezes pessoas acabam se entregando a situações de calamidades.
nós precisamos avaliar que tipo de pessoa tem estado com a gente e o que nós estamos fazendo diante destas pessoas. Afinal de contas, nós costumamos dizer, né, que você é conhecido pelas coisas que você... Você é conhecido pelas coisas que você faz ou pratica? Não é isso? Você é conhecido pelos lugares que você frequenta. Você é conhecido pelos relacionamentos que você tem. Quanta coisa uma palavra vai produzir para que eu possa estar filtrando a minha vida. Quantas coisas. Em João capítulo 10, verso 10, vai dizer a palavra do Senhor que o diabo, Satanás, veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante, ou vida completa. Como posso ter uma vida completa se eu não estou atento às circunstâncias da minha vida, daquilo que tem acontecido? Todos nós sabemos que nós fomos convocados para amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. E amar ao nosso inimigo, ao nosso próximo, como a ti mesmo. Amar ao nosso próximo como a ti mesmo. Então logo eu consigo entender que eu preciso compreender a maneira certa de viver, para que eu possa cumprir o mandamento de Deus e amar as pessoas de forma correta. Ser justo com elas. E este salmo ele vai nos mostrar muitas coisas aqui. Muitas coisas aqui. Precisamos entender que se existem lugares que eu frequento e que por conta destes lugares as pessoas me conhecem, eu preciso então reavaliar a minha vida. Eu preciso tomar esse tipo de cuidado. Eu preciso entender com que pessoas eu tenho me relacionado e de que maneira eu tenho me relacionado com estas pessoas. Afinal de contas, nós vamos precisar fazer uma escolha entre aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. Sabe aquelas amizades convenientes, né? Tem muitas pessoas que vivem relacionamentos por conveniência, por interesse. E é interessante que o interesse não é glorificar a Deus. O interesse é outro. E nós precisamos estar atentos a isso. Muito atentos. Lá em Colossenses, capítulo 3, verso 17, anote aí, eu vou ler aqui. A palavra do Senhor diz assim: e tudo o que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, e por meio dele agradeçam a Deus o Pai. Perceba que a palavra de Deus, ela te confronta, ela me confronta com a minha realidade de vida, com o meu ambiente de vida. Será que eu estou agradando a Deus em determinados lugares ou em determinados ambientes? E a palavra de Deus vai dizer que tudo que a gente fizer ou disser, que nós estejamos fazendo isso no nome de Jesus. Talvez pudéssemos dizer até que ponto Deus tem sido a prioridade da sua vida. Ah, mas a palavra diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Será que a prioridade de Deus tem sido este reino que nós necessitamos, que nós precisamos para viver? Ou será que nós ainda estamos
a um ponto de distância disto. Portanto, este salmo ele vai apontar dois caminhos. Este salmo ele aponta dois caminhos. Dois tipos de comportamento. Dois modos de vida. Um estilo de vida. Mas com resultados diferentes. Dois tipos de pessoas, mas com resultados diferentes. E nós precisamos entender isto. O primeiro tipo de pessoa, no verso 1 e 2 do Salmo, primeiro, ele vai dizer que felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus. É interessante que a palavra vai dizendo, feliz é aquele. O primeiro tipo de pessoa, ele é feliz, porque ele não se interessa por aquilo que desagrada a Deus. Você é feliz? Eu não ouvi direito. Você é feliz? É interessante isso, é pegadinha, né? Porque eu leio um versículo da Bíblia, felizes são aqueles que não se misturam com esse tipo de pessoa, que não... Mas aí a gente pergunta se é feliz, a pessoa fica meio na dúvida, será que eu sou? Você é feliz? É feliz, porque Deus te escolheu, porque você está em Cristo, porque você pertence a um corpo, a uma família de Deus. Por isso você é feliz, é bem-aventurado. Então você é uma pessoa feliz, porque você não anda no caminho. Você não escolhe andar no caminho dos ímpios, destas pessoas, né? Mas o que são esses caminhos? Talvez esses caminhos sejam os projetos deles. Você não se envolve com os projetos desse tipo de pessoas que costumam andar longe de Deus. Você não se envolve com o comportamento deles, o comportamento que eles têm. Você não se envolve com a maneira de agir deles. Você não se torna um participante da vida, do relacionamento e do modo de agir deles. Quando está falando caminho aqui, é aquilo que nós estamos trabalhando. Eu vivo entre essas pessoas, mas eu não posso me misturar com eles a ponto de fazer aquilo que eles querem que eu faça. O povo de Deus é um povo forte. Nós precisamos ter uma fé determinada em Cristo. Nós não podemos ficar em cima do muro. A palavra de Deus diz que nós não podemos ser mornos, porque senão Deus vai nos vomitar. Mas nós temos que ser quentes, fervorosos na fé, na graça de Deus, para que a gente possa mostrar a este mundo e mostrar às pessoas que existe um Deus que habita dentro de nós, que somos o templo dele, em nome de Jesus. Por isso você é um povo forte. Vocês são fortes. Sempre, sempre fortes. Porque vocês têm coragem de dizer, eu não vou participar disso porque isso não agrada a Deus. Eu não vou agir assim porque isso não agrada a Deus. A gente poderia falar de muitas coisas aqui. Muitas coisas. Não é? Também entendemos que nós somos movidos pela obediência e pelo amor a Cristo. Feliz é você porque você é movido à obediência e pelo amor que Deus colocou dentro do teu coração, dentro da tua vida. Por isso que nós somos felizes. Por isso que nós participamos disto. Participamos da graça de Deus sobre as nossas vidas. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 33, a palavra do Senhor vai dizer assim:
Não se enganem, as más companhias estragam os bons costumes. Compreende o que a palavra de Deus começa a produzir dentro de nós? Deus quer transformar a sua vida numa vida melhor. Eu tenho certeza disso, de que Deus vai trabalhar algo especial nas nossas vidas. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender aquilo que Deus quer realizar em nós. E o interessante é que o justo, aquele que é feliz, ele vai desfrutar da graça de Deus sobre a sua vida. Você e eu, nós vamos desfrutar da graça de Deus sobre a nossa vida. Sempre. Quando nós falamos desfrutar da graça de Deus, é engraçado, porque eu estava meditando sobre isso e entendendo o seguinte: nós vivemos no meio das pessoas. Existem pessoas que elas fazem com que aqueles que são felizes tenham um comportamento de ímpio, às vezes pela influência que existe. Mas a graça de Deus superabundou sobre a sua vida, sobre a minha vida, e Deus está nos protegendo em cada momento. Deus está determinando que a graça dele esteja sobre a vida daquele que é feliz. Em todo tempo, Deus está fazendo isso. E ele vai continuar fazendo isso nas nossas vidas. Porque o justo, ele confia no favor da graça de Deus sobre a vida dele. Ele confia no amor de Deus. Ele procura entender Deus espiritualmente. Não é aquele homem que, a palavra diz isso, eu vou me tornar então religioso. Não, ele sabe que existe algo maior para a vida dele, que ele pode experimentar. A palavra nos diz que os pensamentos de Deus, eles são maiores, são mais altos, são sublimes. E ele está numa atmosfera espiritual sobre as nossas vidas. Nós começamos a compreender aquilo que é espiritual. E isso começa a produzir renovo dentro de nós. Por que nós estamos aqui? Se nós não conseguimos ver Deus, é porque nós compreendemos espiritualmente que Deus é real, que Deus vive, que Deus realiza milagres, que Deus é um Deus de poder e que o projeto de Deus é um projeto eterno e nós acreditamos nessa eternidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós cremos nisto. Lá em Tiago, capítulo 1, verso 21, você pode anotar aí, e 22. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, deixem todo costume imoral e toda má conduta. Aceitem com humildade a mensagem de Deus, que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Não se enganem. Não sejam apenas ouvintes desta mensagem, mas ponham em prática. Ponham em prática a palavra de Deus. Deus espera que você coloque em prática a palavra do Senhor na sua vida. Então eu me tornei um praticante da palavra. Eu compreendo espiritualmente aquilo que Deus está realizando na minha vida, aquilo que Deus está norteando, dirigindo, mostrando um caminho para mim, uma direção para a minha vida. Mas diante de tudo isso que a gente vê, a gente entende que essas comparações que nós fazemos aqui, elas mostram apenas dois caminhos. Elas vão mostrar apenas dois caminhos. E um deles leva a pessoa à morte. Um deles leva a pessoa à morte. Que é caracterizado aí neste salmo pela vida do ímpio. Daqueles que fazem o mal. Daqueles que praticam a impiedade. Em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 18, diz assim: que ninguém se engane a si mesmo.
Se alguém de vocês pensa que é sábio, conforme a sabedoria humana, então precisa se tornar louco para ser de fato sábio. Quando nós falamos da pessoa que escolhe o caminho da morte, como o Salmo vai dizer aqui, nós entendemos o que a palavra de Deus diz aqui no verso 4 do Salmo 1. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. Ainda diz, no dia do juízo eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus, pois o Senhor dirige o caminho e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus é a desgraça e a morte. Vamos compreender isso um pouquinho mais de perto. Quando nós falamos dos ímpios, ou dos maus, ou daqueles que praticam a impiedade, o Salmo está indicando que eles, em primeiro lugar, não amam a lei de Deus. Eles não querem fazer a vontade de Deus. E certamente você não conhece pessoas assim, né? Certamente nós não conhecemos pessoas assim. Não é verdade? Eles não amam, eles não querem saber de se envolver com as coisas dos crentes, né? Falar crente hoje ficou tão complicado, né? Porque às vezes nós falamos, não, nós somos crentes, né? Porque crente é aquele que crê. Então, às vezes nós trocamos e falamos, eu sou cristão porque eu acredito no projeto de Cristo. Ou eu sou mini Cristo. Eu sou discípulo de Cristo. Porque às vezes nós falamos crente e existem crentes que não amam a lei de Deus. Existem crentes que não buscam a sabedoria de Deus. Isso é uma notícia ruim, porque talvez esteja sentado ao meu lado, hoje aqui, pessoas que praticam a impiedade, a maldade. Isso começa a esfriar o coração das pessoas. Começa a esfriar o coração. Então existem pessoas que não amam a lei de Deus. E talvez, infelizmente, ela possa frequentar a igreja. Ela possa vir em todos os cultos. Ela possa participar de grupos. Mas o seu coração, entenda isso que eu vou dizer, em nome de Jesus. O seu coração está afastado de Deus. Quando Jesus tratava aqueles religiosos, Jesus estava dizendo isso. Vocês são conhecedores da lei. Você sabe decor, você conhece a Bíblia toda, mas você está afastado de mim. Você não conhece a estrutura espiritual que eu estou querendo formar dentro de você, gerar dentro de você. Consegue compreender isso? Então, pelo fato de você conhecer a palavra, pelo fato de você vir em todos os cultos na igreja, pelo fato de você participar de pequenos grupos, pelo fato de você dizer, a paz do Senhor, irmão, não significa que o teu coração está mergulhado na graça de Deus. E existem pessoas dentro da comunidade assim. Infelizmente. Mas elas vão ser tocadas pelo poder de Deus. E Deus vai transformá-las numa família só. Que crê no Senhor. Que busca o Senhor. E essa conduta de ser conhecedor, ser um religioso, vai acabar. Sabe aquelas pessoas que ficam anos na igreja e eu já conversei com algumas assim. Eu estive tanto tempo na igreja. Uma vez uma irmã lá em Dayatuba, num grupo pequeno que nós estávamos, ela disse assim, nós estávamos fazendo um grupo e nós terminamos o grupo, compartilhamos ali a palavra, aquele momento gostoso, um cafezinho, maravilhoso. E ela disse para mim assim, Maurício, eu nunca senti isso e eu nunca entendi a palavra dessa forma.
E olha que ela estava na igreja há muito tempo. E ela disse ainda: hoje eu descobri que a minha vida vai se tornar melhor. Sabe por quê? Porque vive aquela história de repetir. Ah, eu vou ler o Salmo 91, que na minha casa não vai ter problema. Eu vou ficar lendo o Pai Nosso, que não vai ter problema. Então ela é religiosa, ela é fria, ela é dura. E muitas vezes existem esses tipos de pessoas aqui no nosso meio. E eu vou dizer para você, Deus vai mudar teu coração. Deus vai transformar a sua vida. E você vai ser tocado pelo poder do Espírito de Deus. Porque a família de Deus é a família forte que Deus escolheu, em nome de Jesus. Você não vai ser mais um leitor da palavra, você vai amar a palavra de Deus, em nome de Jesus. Porque você sabe que a falta de interesse pelas coisas de Deus gera morte. E Deus não quer isso para nós. Outra coisa que eu entendo aqui sobre a vida dos maus, outra dica de Deus para a gente avaliar as pessoas, elas não são saudáveis. Você pode perceber a pessoa que não se envolve com Deus, ela não é saudável. Ela não é saudável. Talvez você conheça alguém. Talvez você conheça aquela pessoa que diariamente está ao teu lado, talvez no teu trabalho, na tua faculdade, no teu campo de relacionamento, e ela só vive reclamando o tempo todo. Ela só vive dando indicativos de que a vida é uma coisa ruim. E não é. Mas é porque ela está afastada de Deus. É porque ela não ama a Deus. Então a sua vida se torna doente. Ela não é saudável. E nós precisamos compreender isso. Porque o Salmo vai dizer que ela é como a palha. O Salmo vai mostrar, vai indicar para nós que essa pessoa ela não é saudável porque ela é como a palha. Você já viu uma palha? Hã? Você já viu uma palha? Uma palha, ela tem raiz? A palha tem raiz? A palha não tem raiz. A palha produz fruto? Não produz fruto. Logo então a palha é o quê? Inútil. Sem utilidade nenhuma. Ela não tem utilidade. A palha não tem utilidade. Para nada. Nem para adubo ela presta. Por isso ela é seca, ela é queimada e o vento leva embora. E acabou. É isso que acontece com a palha. Não é? Ela é inútil. Ela é morta. Ela não tem raiz. Ela não tem força. Ela é inconstante. Né? Você conhece pessoas inconstantes? Tome cuidado. Né? Ela é fácil de ser levada. Será que você tem sido levado por algum tipo de caminho, de direção, de conselho? A palha é fácil de ser levada pelo vento. Ou seja, é a pessoa que prefere fazer a sua própria vontade. É a pessoa que escolhe seguir o seu próprio caminho. É a pessoa que cultiva a maldade no coração. É a pessoa que os seus caminhos são de medo, são tenebrosos. É a pessoa que está fadada ao fracasso na sua vida, nos seus relacionamentos, em tudo. Essa é a palha. Alguém aqui quer ser palha? Graças a Deus. Eu também não quero. Não é? Então, olha o que o Salmo vai indicando para nós. A forma como nós precisamos tomar cuidado. O segundo tipo de pessoa, de comportamento ou de caminho que nós temos aqui agora, é o caminho que conduz à vida. Este é o caminho do justo.
é daquele que disse: eu amo a Deus e eu vou fazer a vontade de Deus. Eu vou me esforçar para ser uma pessoa, um homem, uma mulher, um jovem de Deus. É aquele que escolhe estar em Cristo, independente das circunstâncias da vida que ele tem. É o caminho do justo. Porque o caminho do justo, se você ler lá no verso 2 do Salmo, diz que ele ama o quê? O que ele ama? A lei de quem? Do Senhor. Ele ama a lei do Senhor e ele medita dia e noite na lei do Senhor. Josué 1:9, medita na lei do Senhor dia e noite, era a ordem. Se você quer ser bem-sucedido, medita na lei de Deus. Permita que a palavra de Deus ganhe o teu coração, a tua mente, ganhe o espaço, que ela gere, que ela produza dentro de você algo extraordinário que você com a sua sabedoria não pode produzir, mas que a lei de Deus vai produzir transformação na sua vida em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas da sua vida. É interessante que não podemos misturar crescimento com religiosidade. Porque aquele que medita na lei de Deus, o Salmo vai dizer ainda que ele cresce. Ele cresce. Ele vai crescer. É engraçado que nós somos comparados ali como uma árvore, né? No Salmo. É como uma árvore plantada à beira do ribeiro. Esses são felizes. Este é você. Este sou eu. Como uma árvore plantada à beira do ribeiro. Esta árvore cresce. Esta árvore ganha forma. Ela é forte. Esta árvore consegue enfrentar as intempéries do tempo, da temperatura. Ela enfrenta o calor, ela enfrenta a chuva, ela enfrenta os ventos, ela enfrenta os solavancos que existem, ela enfrenta e ela permanece em pé. Por causa de Deus. Por causa da lei de Deus, por causa da palavra de Deus, que eu encontrei, eu decidi amar a Deus, eu decidi servir a Deus, e pelo fato de eu servir a Deus, eu vou ser constante, eu vou ser determinado, eu vou ser forte, e Deus vai estabelecer tempo de vitória sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. No Salmo, no verso 3 vai dizer assim: essa pessoa são como árvores que crescem à beira de um riacho. Elas dão o fruto no tempo certo. É interessante que o riacho ele não é um rio forte. O riacho, alguém já viu um riacho? Ele nasce e ele vai naquela suavidade, né? É bonito de ver, porque ele vai encontrando os seus caminhos, né? E na beira do riacho está o quê? Esta árvore. Esta árvore está crescendo aonde? À beira do riacho. Ela está crescendo à beira daquelas águas tranquilas. Eu lembro do Salmo: me leva a águas tranquilas. É Deus te levando a águas tranquilas. É Deus te livrando de situações da vida. Por isso que esta árvore cresce forte, porque ela cria raízes. Por isso que nem o vento, nem o sol, nem o frio vai matá-la, porque existem raízes nesta árvore. E é interessante quando nós falamos de água, né? Eu me lembrei agora de quando os discípulos tiveram os seus pés lavados, né? Cabe aqui dentro que nós vamos falar. Me veio algo na mente. Pedro já disse para Jesus: preciso ser lavado inteiro, porque o negócio está brabo aqui. Jesus falou: não, só os pés está bom.
estas águas, quando Jesus estava lavando os pés dos discípulos, e se nós somos essas árvores, nós somos discípulos de quem? De Cristo. Logo eu entendo que Jesus, Deus, quer lavar os nossos pés. Mas para que isso? Entenda aquilo que veio no meu coração agora. Os seus pés, eles acumulam poeiras. As poeiras, elas indicam a poluição do mundo. O pó que tem, a sujeira que tem, cola no pé da gente, não cola? Você que anda de sandalinha, de chinelo, você não vê que fica aquele pó grudado assim no pé? E você chega em casa, quando você não toma um banho, você fala, vou dar uma lavada nos meus pés. Eu preciso lavar meus pés. Esta árvore que está plantada à beira dos ribeiros, ela é uma árvore cuja água começa a lavar a sua vida. Deus começa a lavar a sua vida. Deus começa a tirar a impureza que existe dentro de nós. Porque Deus quer que nós tenhamos pés limpos, para que nós possamos andar em cima da palavra do Senhor, para que nós possamos caminhar ligados, fortalecidos na palavra de Deus. Então aquilo que o mundo traz de contaminação sobre a minha vida, esta água, lavar os pés, esta água começa a purificar a minha vida. E o que esta água é? Esta água é a palavra de Deus. Quando nós vivemos então em comunidade, quando você e eu estamos em comunidade, compartilhando a palavra de Deus, recebendo a palavra de Deus dentro de nós, nós estamos sendo limpos por Deus. Porque mesmo que você esteja vivendo entre mortos, você já entende agora, Deus vai limpar a sua vida, porque sempre existe uma contaminaçãozinha, mas Deus está preservando você, Deus está gerando em você uma vida diferenciada. Às vezes você fica um pouquinho contaminado com aquela situação, com as circunstâncias, mas logo o refrigério de Deus vem sobre a sua vida e você começa a ter um novo ânimo em Deus. Em nome de Jesus. É como se Jesus estivesse lavando os teus pés. Porque você se tornou um discípulo de Cristo. E agora você vai andar com seus pés limpos. E a palavra diz que o sangue do Senhor, o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. Nós não deixamos de ser pecadores, mas o sangue do Senhor está sobre a nossa cabeça e Ele nos purifica, Ele nos limpa, Ele nos torna livres. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Por isso que você foi chamado para ter um estilo de vida diferente. Se existe dois caminhos, eu já estou começando a entender o caminho que eu vou escolher. E nós vamos ter que sair daqui hoje dizendo, Deus, eu quero mergulhar nestas águas. Com a coragem, com a ousadia de declarar o amor que nós temos a Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Lá em João capítulo 4, verso 13. Glória a Deus. As nossas raízes são fortes. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, João, capítulo 4, verso 13 e 14. Então Jesus disse, quem beber desta água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará para a vida eterna. Jesus, quando olha aquela mulher samaritana e vê a condição dela, ele diz, minha filha, essa água aí vai te dar sede, mas a água que eu tenho para você, você nunca mais terá sede, ela vai ser como um refrigério dentro de você, e você vai ser fortalecido diariamente, você vai se tornar uma fonte, mas para isso eu preciso amar a lei de Deus.
Eu preciso meditar na lei de Deus. Eu preciso praticar a lei de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ainda em Isaías 44, verso 3. Glória a Jesus. Diz assim: vou fazer, Deus dizendo, com que caia chuva no deserto, e com que em terras secas corram rios. Assim também derramarei o meu espírito sobre os seus descendentes, e lhes darei as minhas bênçãos. É interessante que Deus, Ele sempre nos mostra na sua palavra. Esse versículo falou muito comigo. Porque Deus, Ele encontra aqui terra seca. Deus encontra terra seca. Talvez exista entre nós pessoas que são terras secas. Não significa que você não é de Deus. Entenda bem isto. Entenda bem isso que eu vou dizer. A terra seca, ela precisa ser regada com água para que ela volte a dar fruto. Muitas pessoas, isso é muito sério que eu vou dizer. Muitas pessoas, elas escolhem. Muitas pessoas, elas fazem a escolha de deixar de estar em comunidade. De deixar de estar na casa do Senhor. A comunidade, a igreja. Aonde o riacho nasce? É na comunidade, por meio da palavra de Deus. E quando nós deixamos de estar na comunidade, talvez você vai dizer, mas eu medito na lei de Deus na minha casa. Eu oro na minha casa, amém, glória a Deus, continue assim, e tem que ser assim mesmo. Mas na comunidade, o rio de água viva vai molhar esta terra que está seca. É na comunidade que você vai ser inundado com a palavra de Deus, e a vida vai ser gerada dentro de você como uma fonte. Eu estava acho que o mês passado em Atibaia, com um casal conhecido. E eu vou dizer aqui que cabe aqui. Eles escolheram não ir mais à igreja, mas eles são crentes. Porque eles disseram, nós lemos a palavra e nós oramos aqui. E eu saí de lá triste. Porque hoje eu entendi. A terra estava ficando seca. A terra está ficando seca. Quando nós escolhemos deixar a comunidade, as pessoas, nós estamos escolhendo deixar a terra secar. E Deus está dizendo por meio da palavra dele que Ele vai derramar chuva sobre esta terra seca. Eu não sei como está a sua vida hoje aqui. Eu não sei qual os dramas você tem enfrentado. Quais as crises espirituais. Quais as questões que envolvem a comunidade. Talvez seja uma pessoa que não te agrade. Talvez seja um momento que alguém não te cumprimentou. E isto começou a produzir sequidão em você. Eu estou dizendo isso baseado naquilo que eu conversei com este casal. Mas Deus está dizendo na tua palavra que Ele quer derramar chuva sobre esta terra seca. Porque Deus consegue enxergar em nós, sabe o quê?
Porque às vezes nós falamos assim, puxa, a minha vida está tão fraca espiritualmente, eu já não oro como eu orava, eu não medito na palavra como eu meditava, eu não participo dos cultos. Sabe aquela pessoa que se sente assim e fala, puxa, Deus não fala mais comigo. Parece que Deus deixou de estar comigo. Quando eu oro, mas parece que a minha voz não passou do teto. Terra seca. Deus conhece o teu potencial. E Ele está querendo derramar chuva sobre essa terra. Ele está querendo produzir sobre esta terra vida de novo. Uma fonte de novo sobre a sua vida. E talvez você diga, mas eu não estou aqui dessa maneira. Mas eu já fiquei assim. Eu já fiquei assim. E Deus derramou da chuva sobre essa terra aqui. Então, não vai dizer para mim que você é diferente de mim, que você não é não. O que eu sinto, você sente. O que nós falamos de Deus, você fala. E você sabe que quando você deixa de compartilhar na comunidade, o coração, ele começa a se esfriar. Você sabe disso. E é verdade. E Deus está dizendo, olha, eu quero tornar você uma árvore frutífera, com uma raiz forte, que nada vai poder abalar a sua vida. Nada. Nada vai abalar a sua vida. Em nome de Jesus. E Deus é tão bom que Ele fala, eu vou fazer chover, eu vou derramar do meu espírito e eu vou abençoar. Está aí na palavra que nós lemos. Aí você diga, Deus, mas será que eu mereço tanto? Ele diz, você merece. É engraçado que nós devemos amar a Deus não por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele existe. Talvez existir, seja, sei lá, me enrolei aqui, não sei, mas é pelo que Deus é realmente dentro de mim. Não é porque Deus faz milagre, é porque Ele me ama. Não é porque Deus vai me curar, é porque Deus me ama. A cura é consequência do amor de Deus. A libertação é consequência do amor de Deus. A graça de Deus se derrama sobre a vida daquele que crê. E é consequência sermos abençoados por conta do amor de Deus nas nossas vidas. Por isso nós somos abençoados. Ainda no Salmo vai dizer que esta árvore dá fruto no tempo certo. Aqui pega o negócio. Porque o que mais a gente gosta de ver são os frutos. Gostamos de ver os frutos. O camarada monta uma empresa e ele não vê a hora de ver os frutos. O moço, a moça encontrou um amigo na faculdade, nos lugares, falou de Jesus e não espera ver a hora que ela vai entregar a vida dela a Jesus, vai entregar Jesus, vai entregar Jesus. Quer ver o fruto. E é engraçado que o fruto é a última coisa que a gente vê, né? O fruto é a última coisa que você vê. Né? Por quê? Planta um pezinho de laranja. Planta lá um pezinho de laranja. Primeiro você vai preparar a terra ali. Não é isso? Você vai preparar aquela terra para que ela possa receber a semente. Né? Deus está preparando a nossa terra para receber uma semente. Então, você preparou aquela terra, você lançou a sementinha ali. Vou plantar um pé de laranja lima, que é docinha. Pronto. E você prepara, planta aquela semente, você começa a regar aquela semente. E quando sai aquela raminho com a folhinha, você já fica feliz. Você fala, eita, agora eu vou ter laranja. Ó, você já está olhando a laranja. Mas é um raminho. Pequenininho assim. Mas você já está olhando a laranja. Aí você fala assim, não, mas eu comprei aqui uma... Não pus semente não, eu pus um pezinho enxertado. Mas você está lá. Observando aquele pé. E ele cresce. E passa 1 ano. E passa 2 anos. E no 3º ano você esqueceu até de pôr água nele. Por quê?
o fruto não vem. Parece que o fruto não chega. E você volta lá e fala, puxa, eu preciso pôr água no meu pé de laranja. E você começa lá a pôr a água naquele pé. E aquele pé de laranja começa a crescer, porque a água vai fortalecendo as suas raízes. A água vai fortalecendo tudo aquilo que produz a necessidade para que ele possa ser forte. E ele começa a crescer forte. E você vai lá, pega no tronco, dá aquela balançadinha, você, puxa, está firme mesmo esse negócio aqui. Né? E o seu pé de laranja está firme. Né? E você fala, maravilha, agora eu vou colher o fruto. Está de olho no fruto ainda. Ainda bem que a gente não é assim. Então ele está de olho no fruto. Está lá no fruto, de pé de laranja, maravilha. Aí o pé de laranja cresceu. O que vem? Ele ganhou força, ele ganhou folhas, aí vem o quê? As flores. Né? Veio as flores. Tá? Aquelas florezinhas que vai nascer a laranja lá. Né? Ele fala, puxa vida, rapaz, ainda tem essas flores aí. Está de olho no fruto. Né? E ele quer ver o fruto. Até que então, aquela florzinha começa, daquela florzinha, a brotar o bendito, o maravilhoso, o lindo fruto. E ele começa a ficar feliz, porque vai ter fruto. Quem que não gosta de produzir? Afinal de contas, você não é palha. Né? Então você vai produzir porque você tem utilidade. E você vai ter utilidade também no reino de Deus. Mas aí veio aquele fruto. Aquele pé de laranja deu tanta laranja. O objetivo dele era o fruto. Deu tanta laranja que os galhos se encurvavam assim. E ele foi e colheu o fruto. Então ele foi abençoado com aquele fruto. Ele ficou feliz com aquele fruto. Então o pezinho de laranja dele deu 500 laranjas. Aí tem um problema. Mais um problema. Nós não somos assim? A gente quer ver o fruto? Né? A gente quer ver o fruto. Né? De qualquer jeito nós queremos ver o fruto. Né? A pessoa começa a namorar e fala, quer ver o fruto. Né? O fruto é o quê? Será que ele me ama? Ele vai dizer que me ama hoje? Ele vai me levar para comer uma pizza? Né? Os nossos projetos vão ser para noivar, casar, tudo certinho? Como é que vai ser isso? Ela está de olho no fruto. Sempre de olho no fruto. Você está lá no seu trabalho produzindo, você está de olho no fruto. Quanto que eu vou ganhar com isso? Isso gera um problema muito sério para nós, chamado ansiedade. Sabia? E muitas pessoas estão vivendo momentos de dificuldades por causa da ansiedade. Por quê? Porque ele quer ver o fruto. Aí nós lembramos do quê? Da lei da semeadura. Então, eu plantei aquela semente. Mas Jesus disse que 10 por 30, 30 por 60 e vai embora. A multiplicação dos frutos. Mas, o fruto é sazonal, é temporário. Ele vai, o mesmo 500 frutos, agora, no próximo ano, não deu 500. E aí? Não, mas eu estava esperando 500. Ferrou minha vida. Acabou comigo. Como é que eu vou fazer só com 300, 200 frutos? Isso gera ansiedade no coração da gente. Ah, mas tem a ver com o Salmo? Tem também. Deus está cuidando da tua vida. Veja bem. Se a palavra de Deus diz que vai ter multiplicação na parábola do semeador, 10 por 30, 30 por 60, 100, 100 por 1000, 1 milhão, enfim. Perceba que ele está dando porções. Deus está dizendo, ó, é sazonal. Vai ter época que você vai ter só 30. Vai ter época que você vai ter 60. Vai ter época que você vai ter 100.
Mas nós fazemos o quê? Nós ficamos de olho na maior porção, no maior fruto. Mas por que Deus diz isso na palavra dele? Porque Deus quer que a gente entenda que nós não podemos viver ansiosos, esperando que o fruto aconteça da minha maneira, do meu jeito. Se conversarmos com agricultores, nós vamos ver que existem épocas que dá mais fruto e existem épocas que dão menos frutos. Não é? Então, o que acontece aqui? Deus está preservando a sua vida da ansiedade. E Deus disse, olha, o fruto vai ser menor, mas eu não vou deixar de cuidar de você. A minha bondade vai continuar sobre a sua vida. Mesmo você tendo 30. Por isso que eu abri essas aspas, para a gente entender. Porque quando a gente fala fruto, né, talvez em outras igrejas, você ia ver aqui uma gritaria, ia ter fruto em todo canto aqui, ó. Mas a Bíblia está ensinando para a gente tomar cuidado, ser equilibrado, ter sabedoria. Né? Você é a árvore plantada à beira do ribeiro. E você vai dar fruto no tempo certo. E a palavra de Deus em Eclesiastes diz que existe tempo para todas as coisas debaixo do sol. Ah, mas vai ter o tempo que eu vou estar triste? Vai. Vai ter o tempo que eu vou estar feliz? Vai. Vai ter o tempo que eu vou ganhar muito? Vai. Vai ter o tempo que eu vou ganhar pouco? Vai. Mas algo é soberano. A bondade de Deus vai estar sobre a sua vida no tempo de 30, no tempo de 10, no tempo de 100. Porque Deus continuará 100% jorrando água sobre esta terra que é você. Em nome de Jesus. Compreende isso? Então, numa dimensão espiritual, eu entendo que a minha vida, ela está sendo cheia da graça, inundada com o Espírito Santo de Deus diariamente. Porque eu sou uma árvore frutífera. Né? Eu sou uma pessoa frutífera, cheia do Espírito de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus. Compreende? Em nome de Jesus. Não importa o tempo, né? Se a terra estiver um pouquinho cansada, vai ter os 30, mas ali Deus vai sustentar a sua vida. Você percebe o momento que o Brasil vive hoje? Né? Pessoas vivendo na incerteza do emprego, nas crises, crise hídrica, um monte de que só se fala em crise. Né? E às vezes nós nos preocupamos, mas Deus está dizendo, não anda ansioso não. Estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos, diz a palavra do Senhor. E nós precisamos crer nisso, porque a palavra de Deus é a água que está sendo regada dentro de nós, e ela vai produzir vida em nós, e vida completa sobre as nossas vidas. Lá em Gálatas 5:22, diz assim, o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade e fidelidade. São fruto. Você tem tido esse fruto? Tem estado? Tem vivido isto? Precisamos entender isso. Né? Porque se você for contrastar a sua vida com a vida daquele que pratica o mal, né? Aquele lá ele é cheio de guerra, de ódio, de raiva. Mas você não. Você deve ser cheio do Espírito Santo. E o fruto deve ser amor, alegria, paz, bondade, delicadeza. É o que a Bíblia ensina para nós. É o que Deus tem de melhor para você e para mim. Para que a gente possa ser pessoas diferentes em Jesus. Então, no devido tempo, você vai dar o seu fruto. Mesmo em meio às adversidades, porque as suas raízes, elas estão em Cristo. Porque elas estão sendo regadas com água viva. No devido tempo eu vou dar fruto, então, vai.
No devido tempo vai vir o fruto sobre a sua vida, sobre tudo aquilo que você faz, mesmo em meio às adversidades. E aqui talvez entre a questão da nossa personalidade também, né? Você vai dar fruto tendo uma personalidade diferente. Já viu aquelas pessoas que falam assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Eu não mudo. Já estou 30, 40, 50 anos assim, eu não mudo. Eu sou assim. Ah, tá bom. Então fica assim. Quem vai sofrer? É ele, né? E quem está do lado dele um pouco também, né? Então o que acontece? Olha só. Deus quer mudar a nossa personalidade, a nossa maneira de crer, de confiar, de estar esperando nele. Como que eu vou praticar o fruto da bondade, do amor, da paciência? Isso trabalha na minha personalidade. Trabalha naquilo que você é. E Deus começa a transformar a sua vida e a minha vida. Em nome de Jesus. Ainda, o Salmo vai dizer, lá no verso final, 4 em diante, que esta árvore, ou esta pessoa, tudo que ela faz, dá certo. Olha só, eu medito na lei de Deus, eu gero fruto, e tudo que eu faço, dá certo. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que diz, e eu creio nesta palavra, né? Que tudo que eu for fazer vai dar certo, né? Que eu vou ser bem sucedido na minha vida. Às vezes falamos bem sucedido, as pessoas acham que a primeira coisa que vem na cabeça, eu vou ganhar muito dinheiro. Felicidade não é sinônimo de dinheiro. Nós precisamos dele, ele é bom, é gostoso ter. Se Deus te abençoar, tenha bastante. Mas não tenha o teu coração nele, não. Não tenha o teu coração nele. Mas a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que você será bem sucedido. Qual é a área da tua vida que você precisa ser bem sucedido? Existem pessoas que a primeira coisa que vem é o dinheiro. Não é não. Que área na sua vida você precisa ser bem sucedido? Se você quer ganhar dinheiro e quer crescer dentro de uma empresa, então você precisa ter uma área lá que você precisa alcançar. Não tem? Então você vai ter que se preparar para aquilo, não vai? Então você, Deus, eu quero ser bem sucedido na minha área profissional. Você não vai ficar de olho porque lá ganha tanto. As pessoas são desorganizadas demais. Elas querem ser bem-sucedidas na vida, achando que Deus tem a obrigação de abrir as janelas do céu e derramar sobre elas dinheiro. Se a Bíblia diz, do suor do teu trabalho comerás. Só que Deus está dizendo que se você for uma árvore plantada à beira do ribeiro, você será bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida, você vai ser bem-sucedido. É interessante isso. Interessante. Você vai ter êxito. Você vai ter a plenitude da graça de Deus sobre a sua vida. Ainda que a figueira não floresça, você vai estar lá. Deus está comigo. Eu sou bem-sucedido. Eu não estou vendo nada com os meus olhos naturais aqui, mas com os meus olhos espirituais, eu estou vendo uma fonte sendo jorrada e algo vai acontecer na minha vida. Essa é a vida daquele que crê em Deus. Ele começa a ver aquilo que pessoas nenhumas conseguem. Ele sabe que Deus traz à existência aquilo que não existe, e ele começa a enxergar, e ele começa a viver na plenitude da graça de Deus, e ele sabe que ele vai ser bem sucedido, que ele vai ser bem abençoado naquilo que ele faz. Isso é maravilhoso. Isso não é para qualquer pessoa. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus.
Seja bem-sucedido no ministério da tua igreja. Seja o melhor cantor, ensaie, tenha a melhor voz, tenha o melhor coração, seja o melhor músico, seja o melhor mestre, seja aquele que vai ensinar, seja o melhor pai, porque Deus diz, você vai ser bem-sucedido se você crer na minha palavra. Em nome de Jesus. Deus vai derramar de uma fonte sobre a sua vida e você vai entender que a tua vida não é esta vida terrena, ela está numa dimensão superior a esta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque Deus está aceitando o teu caminho. Porque é o caminho do justo, diz o Salmo. Deus aceita os meus caminhos e Deus me protege. Deus aceita os meus caminhos e Deus protege aqueles que confiam nele. Creia nisso, creia em Deus. Deus está te protegendo neste exato momento, porque você confia nele, porque você espera nele. Não importa a dor, não importa a situação, confie no Senhor, espere nele e você vai ver o que ele vai fazer na sua vida. Coisas novas Deus vai trazer sobre a sua vida, ele vai limpar o seu interior e você vai ser levantado para glorificar, para exaltar a Deus, para bendizer o nome do Senhor, porque é para isto que nós fomos chamados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus está nos preparando para uma vida melhor. Deus está nos preparando para desfrutar da eternidade. E Ele não quer que você fique esperando a eternidade chegar. Ele quer que você experimente agora a eternidade dEle sobre a sua vida, sobre o seu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Desfrute da eternidade do Senhor. Porque você é uma árvore plantada à beira de ribeiros. Desfrute da graça, do amor, da misericórdia, do poder de Deus sobre a sua vida. Viva esta autoridade. Viva. Em nome de Jesus. O sangue de Cristo já endossou a tua liberdade. O sangue de Cristo já pagou o preço. O sangue de Cristo já te purificou. O sangue de Cristo já te limpou. Então viva o poder da ressurreição do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mateus 25, verso 34. Diz assim. Glória a Deus. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Ainda em Mateus 13, 43, ele diz assim: então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que a palavra diz. Deus te chamou para a eternidade. Não vamos ser como aquelas 10 virgens, que 5 estavam prontas e as outras não estavam. 5 delas tinham reserva de azeite para que a sua lamparina não apagasse. E 5 acharam que não precisava. Prepare o teu coração. Prepare a tua vida. Creia na palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem escolhe viver um tempo novo, vamos ser nós. Você vai escolher o tempo que você quer viver. Vocês vão decidir o caminho que vocês querem andar. Deus nos deu dicas,
Mas nós vamos escolher. E o que você escolhe? Talvez você diga: eu já sou de Cristo, glória a Deus. Talvez você esteja pensando: eu preciso ser de Cristo, ter mais comprometimento com Ele, com a obra dEle, com a sua família espiritual. O que você precisa escolher? O que você precisa mudar na sua vida? Em nome de Jesus. Diante de tudo aquilo que você ouviu aqui, o que você vai fazer? O que eu vou fazer agora? Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, por favor. Glória a Deus. Quem no céu tenho eu além de ti, e na terra em quem tenho mais prazer, não há outro semelhante a ti.